Jeremias capítulo 7, ótimo, beleza, obrigado Marcão. Jeremias capítulo 7, a partir do verso 1. Jeremias 7, a partir do verso 1. Durante todo o mês de março e até metade de abril, nós estaremos meditando sobre comunhão em pequenos grupos. Então, vá preparando o seu coração para isso. Durante todo o mês de março e até metade de abril. Comunhão e pequenos grupos. Quanto isso é importante para a igreja do Senhor Jesus, o quanto isso é importante para a sua vida, o quanto isso é importante para a sua família. E hoje, no domingo que vem, nós estaremos encerrando essa sequência Ânimo, a partir do livro de Jeremias. Tem alguém do lado seu aí, irmão, sem a Bíblia? Compartilhe, para que todos nós leamos o texto. Jeremias 7, versos 1 em diante. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor são estes. Mas se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras executardes a justiça entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e viúva, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Eu quero reler então esse verso 6. Se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Pai eterno, nós suplicamos em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor Deus, tão preciosa, escrita, Senhor Deus, há cerca de 2.650 anos, e cremos, Senhor Deus, inspirada pelo Teu Espírito Santo, que ela seja, Senhor, usada pelo Teu Espírito Santo para nos fortalecer, para nos advertir, para nos abençoar, para nos encorajar. Clamamos a Ti, Senhor, que seria de nós sem Cristo Jesus? Que seria de nós sem o Espírito de Cristo habitando em nós? Que seria de nós sem a Tua palavra? Que seria de nós sem a Tua igreja? Que seria de nós sem o Teu evangelho? Nós oramos a Ti, Senhor. Pedimos, enche-nos com a Tua palavra, com a Tua presença, e abençoa nossas mentes, as nossas mentes nesta hora. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho, meus irmãos, como tema dessa meditação: tenha ânimo. A presença de Deus se manifesta. Diga para a pessoa, ou vamos repetir todos juntos? Vamos lá, melhor assim. Tenha ânimo. Vamos falar juntos? Vamos corrigir para ficar melhor? Tenhamos ânimo. Vamos falar? Tenhamos ânimo. A presença de Deus se manifesta. Juntos agora? A presença de Deus se manifesta. Estou lendo, meus irmãos, o livro de Eugene Peterson, a segunda vez que eu leio esse livro, estou lendo agora. E eu quero dizer para os irmãos que este livro Ânimo, sobre o qual nós temos fundamentado boa parte de nossas meditações,
É um livro muito inspirador, muito enriquecedor, que eu recomendo que os irmãos leiam. Vou repetir, Ânimo, de Eugene Peterson. Como eu já disse outras vezes, tudo que os irmãos encontrarem de Eugene Peterson, recomendo que comprem, se for possível, leiam, porque é sempre coisa muito enriquecedora, é sempre coisa muito abençoadora. E uma das frases que ele disse e que eu grifei, eu a menciono para os irmãos agora. Ele diz: nenhuma organização sofre tanto com a ação do tempo como a igreja do Senhor Jesus. Quando ele fez essa afirmação, nenhuma organização sofre tanto com a ação do tempo como a igreja do Senhor Jesus, ele fez esse comentário, essa afirmação, a partir deste texto que nós lemos agora. Que é, meus irmãos, um texto que nos adverte e ao mesmo tempo nos encoraja. Israel estava vivendo dias tensos. Como nós temos dito, Babilônia estava em torno de Jerusalém, o reino de Judá estava seriamente ameaçado, as forças ferozes do Império Babilônico ameaçavam já há algum tempo invadir Jerusalém. Estratégias, poderio militar e bélico Jerusalém não tinha, o povo de Deus não tinha para fazer frente àquela ameaça assustadora, tremendamente assustadora. E aí então, naqueles dias, foram feitas reformas na religiosidade de Israel, na religiosidade do povo de Deus. Josias, um rei que assumiu o trono muito jovem, ele implementou algumas reformas, a liturgia foi trabalhada, a adoração foi reelaborada, os ritos de sacrifício a Deus foram todos eles restaurados, os sacerdotes passaram a ser mais meticulosos no que diz respeito aos cuidados litúrgicos, no que diz respeito aos cuidados com os objetos sagrados, ou seja, uma ampla reforma litúrgica, uma ampla reforma na adoração havia acontecido nos dias de Josias. Mas as circunstâncias em Jerusalém não haviam melhorado. O povo estava confuso. Nós fizemos uma reforma litúrgica, nós reelaboramos a nossa adoração, estamos cuidando melhor dos nossos levitas, estamos cuidando melhor dos nossos objetos, estamos cuidando melhor de toda a nossa liturgia, dos sacrifícios, estamos cuidando de tudo. E ainda assim os babilônicos estão aqui em torno de nós, nos ameaçando. Nós estamos sentindo as baforadas dos soldados babilônicos sobre nós. E aí então, eles iam com muita frequência ao templo, e como nós lemos em um dos versos desse texto, eles diziam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Ou seja, fizemos as reformas litúrgicas, cuidamos melhor de todos os instrumentos, cuidamos melhor de todos os vasos usados para a adoração ao Senhor, o altar do sacrifício está sendo bem cuidado, e nós temos o templo do Senhor aqui entre nós. O templo está erguido, o lugar sagrado, o lugar que é a habitação de Deus, está entre nós. Portanto, ainda que as baforadas dos soldados babilônicos ainda venham sobre nós, nós estamos seguros, porque fizemos as reformas litúrgicas necessárias, porque estamos cuidando melhor da nossa adoração, porque temos o templo do Senhor erguido entre nós, portanto, estamos seguros. Os babilônicos não vão sobrepujar sobre nós. Eles estavam, meus irmãos, completamente equivocados.
não podiam estar mais equivocados quando afirmavam templo do Senhor, e isso para nós é suficiente. Deus nos garantirá, o Senhor nos assegurará, o Senhor será a nossa proteção. Sabem por quê, irmãos? Prestem bem atenção, redobre a sua atenção para que você entenda bem isso, porque isso é fundamental. Eles diziam templo do Senhor, repetiam templo do Senhor, repetiam templo do Senhor, mas o Senhor já não estava mais no templo. Diziam templo do Senhor, mas o Senhor já havia se ausentado daquele templo. Por quê? Porque as reformas litúrgicas haviam sido feitas, mas as vidas ainda estavam em prevaricação. Por quê? Porque os cuidados com a liturgia, com a adoração, com todas as tradições de Israel estava sendo redobrado, mas as vidas estavam em ruína diante do Senhor. As vidas estavam em transgressão, em pecado. O que graçava em Israel era transgressão, era injustiça, era promiscuidade, era completa de compaixão e misericórdia de uns para com os outros. Então, em outras palavras, o que Deus está dizendo para o povo através de Jeremias é o seguinte: isso é só maquiagem, isso é só adorno. Eu não quero maquiagem, eu não quero adorno, eu não quero uma bela moldura em torno do quadro, eu não quero isso. É preciso algo mais profundo. E Deus, então, se distanciou do templo. Meus irmãos, já citei para a igreja algumas vezes livro que eu li do pastor Jim Cymbala, do Tabernáculo do Brooklyn. Também recomendo os irmãos que leiam. Uma igreja abençoada por Deus. Muitos irmãos que estão aqui me ouvindo agora já leram esse livro. Uma igreja abençoada por Deus, pastor Jim Cymbala. E neste livro ele afirma: olha, Deus está presente em todos os lugares. Mas Deus não está presente de modo igual em todos os lugares. Ou seja, há lugares onde Deus está mais presente, afirma Jim Cymbala, e há lugares onde a presença de Deus é escassa e às vezes até ausente, porque Ele deliberadamente se ausenta. Ou seja, há crentes nos quais a presença de Deus é abundante, há crentes nos quais a presença do Espírito Santo é abundante, e há crentes nos quais a presença do Espírito Santo é minguada, é reduzida quase que a uma filigrana. E meus irmãos, essa fala do Jim Cymbala está completamente correta e coerente com a palavra de Deus. Você conhece bem Efésios 5,18, quando o apóstolo escreve a uma igreja, irmãos em Cristo, e ele exorta aqueles irmãos: e não vos embriagueis com o que, irmãos? O vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Você pode repetir comigo esse verso? E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E aí é óbvio, quando ele menciona vinho, ele menciona de modo alegórico, ou seja, aquela coisa toda que vai tirando de você os seus freios, que vai tirando de você os seus limites, e você vai dando vazão para todos os seus desejos, você vai deixando seguirem todos os seus impulsos, sem controle, sem domínio. Esse negócio te conduz à devassidão. Não andem por esse caminho, mas andem no caminho do Senhor, e ao contrário do caminho perverso, encham-se do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor, amém, igreja? E aí o raciocínio de Jim Cymbala é esse: se isso acontece com um crente, ele pode estar cheio do Espírito, como também ele pode estar vazio do Espírito. Acontece com a igreja. A igreja pode estar cheia do Espírito de Deus, vigorosa, diríamos embriagada da presença de Deus,
como também a igreja pode estar esvaziada da presença de Deus. Esta é a igreja, meus irmãos, o Tabernáculo do Brooklyn. Um tempo atrás, um casal muito querido de nossa igreja foi a Nova York. E aí eu disse para aquele casal, olha, recomendo a vocês, se der para vocês irem à Estátua da Liberdade, vão. Um passeio muito bonito. Se der para vocês visitarem a Times Square, vão. É um lugar muito bonito, conhecido pelo mundo inteiro. Mas não deixem de conhecer o Tabernáculo do Brooklyn. Aí nós rimos. Quando eles voltaram, eu perguntei, e aí, como foi? Eles me disseram, pastor, você sabe, a gente não fala praticamente nada de inglês, o yes para a gente é meio complicado. Nós entramos naquele culto, não entendemos uma palavra que foi dita. Mas, pastor, a presença de Deus naquela igreja é uma coisa tão contundente, tão forte, que nós não conseguimos parar de chorar, eu e a minha mulher. Quase que podíamos tocar em Deus com as nossas mãos naquele lugar. Isso é possível. Como também é possível a realidade oposta. Também já mencionei para os irmãos, primeira vez que eu fui aos Estados Unidos em 1994. Preguei numa igreja, primeira igreja batista da cidade do Colorado. Depois aquele pastor muito de Deus, homem de Deus, me ciceroneando por algumas cidades, aquela região. E o que eu mais via de esquina em esquina era igreja evangélica, igreja de Cristo. O que eu mais via. E aí eu disse para ele assim, meio que em tom respeitoso, porém brincadeira, qual é o desafio que vocês têm aqui? Pregar o evangelho para quem? O que mais tem aqui é a igreja, é uma em cada esquina. Ele disse, o desafio maior, Paulo, realmente não é pregar o evangelho para os não crentes. O desafio maior é levar a presença de Cristo para dentro dessas igrejas, porque muitas delas têm todo o aparato litúrgico, têm todos os recursos, são belíssimas, com instrumentos maravilhosos, com tudo muito bonito, tem tudo menos a presença de Cristo entre elas, no meio delas. A gente entra em algumas e não sente absolutamente nada. Do modo como a gente entra, a gente sai. Meus irmãos, nós não queremos ser uma igreja esvaziada da presença de Deus. Nós não queremos, a exemplo de Israel naqueles dias, de modo tolo, ficar repetindo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, quando na verdade o Senhor já não está mais dentro do templo. Nós queremos que a presença do Espírito de Deus inunde este lugar em nome de Jesus. E eu creio, meus irmãos, que este é um lugar para ser habitado pelos anjos do Senhor. Isso é bíblico. No Salmo 34, verso 7, você lê, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, meus irmãos, como eu não entendo que essa afirmação bíblica seja uma afirmação mística, como eu disse, a gente vai desmistificando a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vai extraindo da Bíblia aquilo que era apenas uma crendice da época, e aí nesse raciocínio a multiplicação dos pães e dos peixes não é mais o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O milagre da multiplicação dos peixes é o milagre, na verdade, da distribuição dos pães e dos peixes. Jesus não multiplicou nada. Na verdade, o gesto do menino incentivou muitos outros a que distribuíssem os seus pertences.
Na verdade, o homem que possuía muitas entidades malignas em Gadara, na verdade não eram entidades malignas, na verdade ele sofria de uma esquizofrenia múltipla, com muitas personalidades patologicamente habitando a sua mente, e aí, vez por outra, uma entidade, ou melhor dizendo, uma identidade se manifestava. E por aí vai. Na verdade, crer em anjos era uma crendice do tempo bíblico que hoje nós não precisamos alimentá-la mais. Meus irmãos, eu quero dizer que, com muito respeito que eu tenho para com aqueles que creem assim, eu discordo radicalmente deles. Eu creio que os anjos do Senhor ainda hoje se manifestam. Eu creio que ainda hoje o Senhor faz milagres. Eu creio que ainda hoje o sobrenatural de Deus acontece. E eu creio que quando a Bíblia diz: pães e peixes se multiplicaram, pães e peixes de fato se multiplicaram. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque a minha oração é para que esse lugar aqui, esse prédio, esse lugar todo que está aqui, seja rodeado e acampado pelos anjos do Senhor. Eu quero que a minha igreja diga amém. Amém. Que as sombras e as forças hostis, tenebrosas, não façam desse lugar morada, mas que esse lugar seja morada, habitação da glória do Senhor Jesus. Amém, minha igreja? Amém. Eu creio, meus irmãos, que a igreja do Senhor Jesus tem que ser como o Vale de Jaboque, que foi renomeado por Jacó. Batalhou com o Senhor uma noite inteira, e ele disse: agora não pode mais ser chamado de Vale de Jaboque, esse lugar tem que ser chamado de Peniel. Vamos renomear esse lugar, vamos rebatizar, porque aqui eu tenho visto a Deus face a face. Meus irmãos, nós temos que ver Deus face a face, tem que ser essa a nossa aspiração, a nossa oração, para que este lugar seja lugar onde nós vejamos o Senhor face a face. Primeiro de São Paulo, lugar onde vemos o Senhor face a face. Repita comigo, irmão. Vamos lá. Primeira de São Paulo, lugar onde vemos o Senhor face a face. E aí eu quero dizer para os irmãos que eu estou cheio de ânimo no meu coração. Não é apenas tema da minha mensagem. Estou cheio de ânimo no meu coração, irmãos, porque nós temos visto o Senhor face a face nesse lugar. É verdade. Visto a presença do Senhor aqui. Vamos migrar um pouquinho agora no nosso imaginário. Faça aí um exercício no seu imaginário. Tente me acompanhar. Redobre a sua atenção, irmão. E vamos então imaginar duas figuras, duas personalidades hostis, malignas, fazendo um tour pela cidade de São Paulo. Você pode chamá-las ou de anjos caídos, você pode chamá-las de demônios, você pode chamá-las de entidades imundas. Aí essas duas figuras começam a fazer uma vistoria, um reconhecimento de terreno na cidade de São Paulo. Começam pela Avenida Paulista e começam a ver em alguns andares de alguns daqueles arranha-céus muita gente querendo ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Família está às traças, a casa, o casamento, os filhos, mas o negócio é ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Mamon sendo celebrado abundantemente. E aí um diz para o outro: poxa, tá bom demais aqui, né? Aqui a gente se sente bem. Que lugar bom, traz conforto para a gente. Vamos ficar por aqui? Não, vamos andar, diz o outro. Vamos passear um pouquinho mais, porque tem muita coisa boa na cidade que a gente vai gostar de ver. Aí eles começam a descer, estamos fazendo referência a duas entidades malignas. No imaginário, começam a descer a Rua da Consolação. Aí quando chegam na parte mais baixa da Rua da Consolação, descem, entram à esquerda, imagine-se descendo a Rua da Consolação. E aí quando chegam por aqui próximo, entram ali na região do Arouche.
Aí vem aquela promiscuidade toda, vem aquela perversão abundante, aquele estado de decadência humana. Poxa, tá bom demais, vamos ficar por aqui, vamos passar um tempo aqui. Tá muito legal. Aí outro diz, não, tá bom, tá legal, a gente está gostando, estamos nos sentindo muito bem aqui, mas tem muita coisa boa para a gente ver ainda, vamos andar um pouco mais. Aí eles vão andando ali para a região mais próxima, que é o Centro Velho. E vem muita gente se promiscuindo nos centros de prostituição, vem muitas pessoas se encharcando de bebida, embriagadas, estragando as suas próprias vidas. Poxa, tá bom demais, está ficando cada vez melhor esse nosso tour, está ficando cada vez mais agradável esse nosso passeio, vamos andar mais, vamos mais, tem muita coisa para a gente ver. Aí eles tomam a Avenida Duque de Caxias. Aí quando eles cruzam a São João e começam a andar um pouquinho, um fala para o outro, opa, está me vindo um mal-estar agora, minhas pernas começam a tremer, o que está acontecendo? Não, deixa de bobagem, vamos ver mais, vamos avançar porque nós vamos ver coisas melhores. Aí começam a andar pela Duque de Caxias e vão avançando. O outro diz, não, realmente, está ficando estranho, está muito ruim, alguma coisa diferente, o que está acontecendo? Não, mas não desanima não, tem coisa muito boa para a gente ver, vamos seguir. E eles continuam andando, e quando eles vão chegando na esquina da Praça Princesa Isabel, um diz para o outro, olha, o que está acontecendo? A gente está se sentindo muito mal, o que está acontecendo que a gente não está bem? E aí um diz, então tá, vamos fazer o seguinte, vamos dobrar a esquina ali da Praça Princesa Isabel. Não, não faça isso, não vamos fazer isso, porque eu estou vendo muita luz lá, estou vendo muitos anjos de Deus, eu estou vendo o Altíssimo sendo celebrado e sendo buscado. Não vamos lá. Aí um deles vai lá no Google infernal. Que lugar é esse? Praça Princesa Isabel 233. Que lugar é esse? Tanta gente orando, tanta gente se quebrantando, tanta gente tendo compaixão um do outro, tanta gente buscando a Deus, uma luz do céu. Que lugar é esse? Aí eles veem lá no Google, escrito Primeira Batista de São Paulo. Meus irmãos, eu estou celebrando porque eu tenho convicção de que isso está se tornando cada vez mais uma realidade na vida desta igreja. Pode ser que para alguns de vocês eu esteja sendo excessivamente místico. Mas para fazer essas afirmações para você, ou para vocês, eu tenho alguns alicerces. Em primeiro lugar, sobretudo, não pode ser diferente, Bíblia, palavra de Deus. Eu já disse para você, afirmações bíblicas são afirmações sagradas, e eu creio nelas. Segunda coisa, além da Bíblia, as minhas experiências com o Senhor. Aí é o campo muito subjetivo, é o sensorial, é uma coisa muito pessoal, e aquilo que é pessoal você não pode normatizar, você não pode transformar em doutrina, em norma. É pessoal, é pessoal. Por isso que eu digo, em primeiro lugar, eu uso a palavra de Deus. Pronto. E em terceiro lugar, eu uso como alicerce para fazer essa afirmação para você, experiências que nós temos tido aqui. Experiências que nós temos tido. Eu afirmo para você que esse lugar é Peniel, porque nós estamos vendo a face do Senhor, ou estamos vendo o Senhor face a face. Porque nós temos visto famílias, cada vez mais famílias sendo abençoadas pelo Senhor neste lugar. Irmãos, olhem para cá, a minha família tem sido sobremodo abençoada aqui. Ontem a minha filha mais velha fez um pequeno grupo na minha casa. Ela participa e lidera um pequeno grupo.
Diga-se de passagem, foi uma festa especial, foi aniversário do namorado, essa coisa toda, não, teve churrasco e tal, pequeno grupo abençoado, né? Isso. Mas fez um pequeno grupo lá em casa, minha filha, liderando um pequeno grupo. A minha outra filha, que está em Dallas, precisamente a 8.226 quilômetros e 20 metros daqui. Não só o Google, não só os demônios consultam o Google, pastores também. Você vai lá à distância entre cidades e você vai ter esse dado. E ela já escolheu a igreja onde ela está frequentando dominicalmente. Não faltou um domingo ainda à igreja. Longe dos nossos olhos. Já fez o pequeno grupo, ou já escolheu o pequeno grupo dela. Manda versículos bíblicos para a gente. Onde que elas aprenderam isso? Lá em casa, mas aqui, irmãos. Quando nós chegamos aqui, 8 anos atrás, uma já era adolescente, a outra era pré-adolescente. E nós tínhamos um grande receio quando saímos de Resende. Saímos de uma cidade tranquila, calma, para uma outra cidade tranquila, calma, como São Paulo. E a grande preocupação é, e agora, Senhor, como será? Mas nós chegamos aqui e encontramos este abrigo maravilhoso, Igreja do Senhor Jesus. E aqui elas cresceram e entraram na juventude, terem em seus corações solidificada a palavra de Deus. Então eu digo, esse lugar é Peniel, aqui nós temos visto o Senhor face a face. Por que é que eu afirmo? Porque aqui famílias têm sido abençoadas pelo Senhor. E eu creio que muitas famílias, muitas outras ainda serão abençoadas pelo Senhor neste lugar. Podemos afirmar que esse lugar é Peniel, onde nós vemos o Senhor face a face, porque aqui casamentos têm sido restaurados. Cerca de 2 anos atrás, uma irmã compartilhou comigo, pastor, e no momento mais próprio, ela dividirá isso com a igreja. Pastor, nós estamos praticamente divorciados dentro da mesma casa. Situação irreversível aos olhos dos homens. Mas conhecemos o ministério de intercessão desta igreja, conhecemos a igreja, e o evangelho foi restaurando, e o milagre, pastor, milagre absolutamente inesperado aconteceu. O meu casamento está restaurado. Hoje eu e o meu marido, nós somos felizes, louvado seja Deus por isso. Peniel, lugar onde se vê o Senhor, ou a face do Senhor. Nós temos visto o Senhor face a face nesse lugar, porque aqui muitas orações têm sido respondidas, não é verdade, Paula? Enfermos têm sido restaurados. Meus irmãos, as minhas experiências ministeriais com o ministério de intercessão são as melhores possíveis. Me recordo com muita saudade da nossa querida, saudosa irmã Eunice Tavares Correia, fidelíssima, com o joelho nos chãos, crente, irreversivelmente fiel ao Senhor em vida de oração e em tudo o que era a sua existência, criando o ministério de intercessão. Alguns anos depois, quando já debilitada, sucedida pela irmã Helga Bessa, mulher de oração, na cidade de Resende. A gente sabe que até hoje, todas as terças e sextas, de 7 às 8 da manhã, como pode-se dizer, ou se fala assim em termos coloquiais, faça sol, faça chuva, chovendo canivete ou caco de vidro, qualquer outra coisa. Você vai lá no templo da primeira igreja, você vai ver um grupo de joelhos chorando na presença de Deus. Milagres têm sido feitos naquele lugar. E aí hoje você chega nesta igreja um pouco antes das 18 horas e você encontra lá no Tertuliano um grupo clamando ao Senhor. Milagres o Senhor tem
feito. E eu quero dizer para você que eu estou com meu ânimo redobrado, porque o ministério de intercessão desta igreja está mais forte do que nunca. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Esse lugar é Peniel, lugar onde nós temos visto Deus face a face. Amém, igreja? Estou cheio de ânimo por isso. Estou cheio de ânimo por isso. Estou cheio de ânimo porque esta igreja é Peniel, lugar onde se vê face a face o Senhor. Porque aqui os pobres e miseráveis não são enxotados. E a gente diz para a turma que dorme aqui na calçada, ou para a turma que administra, que cuida da segurança, tenhamos respeito para com eles. Todos os dias de manhã, com educação, vamos pedir para que eles se levantem. Precisamos lavar a calçada, precisamos cuidar do acesso para que as pessoas cheguem tranquilamente, mas com educação, com respeito. São pessoas. E aqui nesta igreja nasceu um dos principais projetos que tem feito algo inacreditável na Cracolândia. Você conhece a Cristolândia? Então aqui nós temos visto o Senhor face a face. Meus irmãos, este lugar é lugar onde nós vemos o Senhor face a face, é Peniel. Eu diria a você, porque cada vez mais e mais e mais pessoas têm chegado a mim e têm dito, e com isso eu vou encerrar a mensagem, mas eu quero ter um momento especial com você. Cada dia eu tenho visto mais e mais e mais pessoas chegando a mim dizendo: pastor, minha vida estava desse jeito, existiam coisas presentes na minha vida, mas hoje ela não tem como continuar daquele jeito. 2 domingos atrás, meus irmãos, num final de culto pela manhã, um irmão muito querido, me procurou aqui à frente, aqui ainda, me abraçou com lágrimas nos olhos. Pastor, a minha vida não podia continuar como estava. Eu participando das celebrações, de modo exímio e com excelência no meu talento, mas a minha vida completamente desaprovada pelo Senhor. Eu comecei a chorar diante de Deus, comecei a clamar: pastor, Deus está colocando a minha vida em ordem, glória a Deus por isso. Tempos atrás, meus irmãos, eu conversava com um pastor, um grande amigo meu, cuja igreja experimentava uma obra de um rebuliço, uma ebulição espiritual, muito crescimento, muitos batismos, um avivamento quase indescritível. E ele me disse: Paulo, eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem curado enfermos na minha igreja? Tem. Deus tem concedido a irmãos a autoridade espiritual para repreender entidades malignas? Tem. Descobrimos isso, que não fazia parte do nosso repertório. A gente toma todo cuidado para que isso não se transforme num alvoroço litúrgico, porque o diabo quer chamar a atenção. Mas hoje nós temos irmãos da igreja que com toda a autoridade dizem: sai, e as entidades saem em nome de Jesus. Ele disse: mas eu quero dizer para você o seguinte: qual é o principal sinal de avivamento que nós temos na nossa igreja? Qual é o mais nítido, qual é o mais evidente? Ele disse: eu não tenho agenda mais no meu gabinete. De tanta gente que tem me procurado para dizer: a minha vida precisa ser mudada, pastor. Pastor, eu venho aqui porque eu preciso de ajuda, porque tem transgressão, tem pecado, tem coisa ruim na minha vida, tem coisa fétida nas regiões obscuras da minha vida. E ele disse: eu não dou mais conta. Esse é o principal sinal de avivamento. Os nossos finais de culto, a quantidade de gente chorando, pedindo: Senhor, me socorre, Deus tem misericórdia de mim, Deus muda a minha vida, Deus renova a tua misericórdia a cada manhã na minha vida, porque eu preciso, Senhor. Me perdoa, Senhor. Ele falou: esse foi o principal sinal de avivamento na nossa igreja. Vidas sendo consertadas pelo Senhor.
Meus irmãos, nós estamos vendo o Senhor face a face nesse lugar. Eu estou cheio de ânimo, muito convicto de que esse negócio vai se agigantar entre nós. E isso vai exorbitar os nossos limites físicos. Estou dizendo aqui, meus irmãos, para vocês com absoluta convicção, convicção profética. Isso vai exorbitar os nossos espaços, os nossos limites. E muita gente há de dizer: vamos àquele lugar. Nós não sabemos exatamente o que é, gente que não conhece Deus, gente que não conhece a Bíblia, gente que não consegue descrever teologicamente ou doutrinariamente, mas muita gente vai dizer: vamos àquele lugar, porque as pessoas têm visto a face de Deus naquele lugar. Você crê nisso, irmão? Então eu disse para você que eu queria ter um momento especial com você nesse fim de culto. Só se retire se você precisar muito se retirar. Mas eu quero que você escolha, aí agora próximo a você, 3, no máximo 4 pessoas. Se agrupem, 3, 4 pessoas. Fiquem mais próximos, sentados, do modo como nós estamos. Pastor Márcio vem aqui, Demas vem aqui, nós vamos cantar assentados. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e alívio dá a toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Veja só, irmão. Veja só, irmão. Interessante. Eu meditando sobre isso hino essa semana. Veja o que ele diz. A hora de oração é um dos hinos mais tradicionais da nossa sinódia cristã evangélica. A hora de oração, ela traz o socorro, o alívio, a presença do Senhor. É isso que a gente vai cantar agora. Então vamos cantar a primeira estrofe? Vamos lá? Vamos cantar juntos? Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e alívio dá em meio à dor, trazendo Vocês vão escolher agora uma pessoa do seu grupo. E a oração agora será específica, será essa: Senhor, vem sobre nós. Senhor, enche esse lugar com a Tua glória, com a Tua presença. Senhor, enche este lugar com a presença. Por favor, podem orar agora. Isso. Vamos.